Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Enquanto vocês abrem, a gente quando viaja assim, vai para um outro lugar, e principalmente em outro estado, a gente compara a nossa cidade, o lugar que a gente mora, com aquela outra cidade que a gente visita ou visitou. E é incrível que, amém, gente? Olha para mim. Tá, se você estiver procurando, pode procurar, mas se não tiver, quando a gente compara uma cidade com outra, e eu comparo sempre o Rio de Janeiro com Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. É incrível como que a cidade do Rio de Janeiro é evangelizada, é incrível. É incrível. Comparando Foz do Iguaçu com o Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro tem uma igreja em cada esquina. É uma igreja, são 10 igrejas numa rua. Foz do Iguaçu não é assim. Não é assim. Lá bem próximo à casa da minha filha tem uma igreja enorme, localizada numa das maiores avenidas de Foz do Iguaçu. E todas as vezes que eu passei na frente daquela igreja, ela estava fechada. Eu passei domingo de manhã, ela estava fechada. Eu passei vários dias durante a semana à noite, ela estava fechada. A minha filha disse que ela abre no domingo à noite. Eu não passei lá no domingo à noite. Mas eu passava na frente daquela igreja e eu ficava impressionado de ver um templo daquele, um estacionamento para mais de 50 carros, 100 carros se bobear. Fechada, sempre fechada. Tá. Mas a qualidade de vida de Foz do Iguaçu dá de 10 a 0 do Rio de Janeiro. Aí a gente fica pensando, por que o Rio de Janeiro é tão ruim, se tem tanto crente, se tem tanta igreja, por que o Rio de Janeiro é péssimo? E Foz do Iguaçu é onde tem a maior colônia de árabes do Brasil. A maior colônia de árabes. A maior quantidade do povo que segue a religião muçulmana no Brasil está em Foz do Iguaçu. Você vê árabes para todo lado. E a qualidade de vida comparando com aqui do Rio de Janeiro, não dá nem para comparar. Tinha que ser o contrário, né? Vocês concordam comigo? Porque entende-se que crente é aquele que tem fé. Crente é aquele que ora. Crente é aquele que amarra o diabo e manda ele embora. A gente entende isso. O muçulmano chama o diabo para perto. O crente entende-se que ele tem autoridade no nome de Jesus para mandar o diabo para longe. A gente entende que cada crente é um embaixador do céu na terra. E por que a gente está vivendo isso? Não é verdade? Aleluia. Próxima lição da Escola Bíblica Dominical vai falar sobre sal e luz. Vai falar sobre fé. Vai falar sobre sal e luz. Nós somos sal e nós somos luz. E aquela revista vai dizer que às vezes está na igreja, mas não é sal. Está na igreja, mas não é luz. É crente, mas não faz a diferença. Você está entendendo? Tem nome de que vive, mas está morto. É isso.
Jesus falou, se o sal for insípido, sabe o que é o sal insípido? É o sal que não salga, é um tipo de sal que não salga. Não tem gosto, não salga. Ele disse, se for um sal que não salga, não presta para nada, a não ser para ser jogado fora. E os templos estão lotados de crentes que são sal que não salga. Eles são iguais a todo mundo, ou pior. Ou pior. A gente traz aqui roupa, a gente traz aqui foto, e a maioria dessas pessoas, me desmintam se eu estiver errado, a maioria dessas pessoas que trazem objetos está pedindo para o Senhor o quê? Salvação. Verdade? Ou não? Salvação. Porque sabe que se morrer desse jeito, vai para o inferno e não vai nunca mais sair de lá. Então traz a camisa, traz foto, traz nome e pede, Senhor, salva. E toda a responsabilidade é posta sobre o Senhor para salvar. Mas Jesus falou assim, vocês são as minhas testemunhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo? Mostra para o ímpio que eu sou real, que eu transformo, que eu liberto. Mostra para o ímpio a tua vida, que eu transformei você, que eu liberto. Mostra para ele. Mostra que você xingava, agora você não xinga mais. Você mentia, você agora não mente mais. Você era desonesto, agora você é honesto. Você odiava, agora você ama. Você guardava rancor, agora você perdoa. Mostra. Só que o crente não faz isso. E por que ele não faz? Por que o crente não mostra? Porque o crente está vivendo exatamente como qualquer pessoa. Ele vem para a igreja, mas ele continua mentindo. Ele vem para a igreja, mas ele continua odiando. Ele vem para a igreja, mas ele continua guardando mágoa. E aí o parente, o filho, o pai, a mãe, olha para esse tipo de crente e ele até diz, Jesus é bom, eu vou para o céu, aleluia. Mas a pessoa olha para o crente e diz assim, esse teu Deus eu não quero, você continua a mesma pessoa. Você não respeitava e você continua não me respeitando. Você não me amava, você continua me amando. Você fala uma palavrão, você continua falando. Mas que Deus é esse? Mas a gente vem e traz aqui os objetos, e a gente coloca aqui, Senhor, salva, 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 salva. Aleluia. E o Senhor diz para a gente assim, seja minha testemunha. Seja minha testemunha. Mostra para essa pessoa que você diz que ama, que eu sou bom, que eu liberto, que eu transformo com a tua própria vida. Aleluia. Nesse advento do WhatsApp, o que a gente faz? A gente ouve um testemunho legal, alguém manda um testemunho legal para a gente, uma mensagem legal, a gente lembra logo daquela pessoa que você quer que se seja salvo. Vou mandar. Vai ser tocado, Senhor. Toca nela agora. Esse testemunho. Mas não adianta nada. Porque no testemunho que a pessoa ouve, alguém diz assim, Deus me libertou. Mas aquela pessoa que está ouvindo olha para você e diz assim, mas por que não libertou fulano? Por que não libertou ciclano? Tem muitos filhos que não se convertem porque tem ódio de Deus. Tem ódio de Deus por causa dos seus pais. Eu não quero o teu Deus. Porque quando você se converteu, parece que você piorou. Tem ódio de Deus. Tem ódio da igreja. Tem ódio do pastor. Porque às vezes diz assim, olha, eu sou assim porque o pastor me ensinou a ser assim. O pastor falou que crente bom tem que ser assim.
pode ir até do pastor, nem conhece. Aí não gosta. Aleluia. Eu estou dizendo que eu sou contra isso aqui. Pelo contrário. Mas eu acho que o trazer objetos, fazer pedidos de oração, não é o suficiente para salvar ninguém. Não é. Porque Deus é conhecido através da minha vida e da sua vida. Eu vou te falar uma coisa. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão em busca de Deus. Principalmente aqui no Brasil. O Brasil começou a ser sacudido. A coisa está ficando esquisita. E as pessoas estão em busca de Deus. A Sandra falou aqui de manhã. Disse que um jovem, lá no culto, lá na casa deles, o jovem falou para ela assim: ó, eu estou visitando igrejas porque eu estou procurando Deus. Quem procura Deus não quer ver a pessoa de Deus. Não é isso. Não quer ver a pessoa de Jesus Cristo. Não. Porque eles sabem que não vão ver Jesus. Eles querem ver um milagre na nossa vida. A nossa palavra não pode ser oca, vazia, uma falácia. Sabe? A nossa palavra, quando nós falamos acerca de nós mesmos, tem que ser uma palavra, aleluia, cheia de convicção daquilo que acontece na nossa vida, aquilo que a gente vive, sente todos os dias. Jesus te transforma, Ele me transformou. Quando eu digo para você que Ele vai te libertar da mentira, porque Ele me libertou. Mas uma pessoa que ainda mente pode falar assim? Não pode testemunhar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas estão à procura de Deus. Mas não é o Deus que vive pedindo dinheiro. Não é o Deus que quer tirar tudo que a pessoa tem. Seja pobre, seja rico, tira. Não é esse Deus que as pessoas estão procurando. Aleluia. Não é um Deus que de repente oferece uma cura e nada mais. As pessoas estão procurando Deus, o único que pode preencher o vazio que elas têm. E a Luciana falou aqui hoje de manhã. Como é que é, Luciana? Você falou aqui hoje de manhã, eu esqueci a frase. O vazio do coração do homem, o tamanho exato de Deus. O vazio do coração do ser humano tem o tamanho exato de Deus. Mas o Deus com D maiúsculo. Não tenta preencher com uns deusezinhos por aí não, porque não vai preencher. E as pessoas estão procurando esse Deus. E elas olham para nós e elas querem ver. Os nossos filhos querem ver Deus em nós. Nossas esposas, nossos esposos querem ver Deus. Nossos vizinhos. Eu tive uma revelação com um casal de vizinhos algumas noites atrás. Eu sonhei que eu estava expulsando demônios dele. Não vou falar o nome, porque isso está sendo filmado. Vizinhos antigos meus.
vizinhos que odiavam crente, odiavam. Feiticeiros, umbandistas, mãe de santo, odiavam crente, a família. Eu fui morar em frente à casa deles, em frente, do outro lado da rua, em frente. E quando eu soube que eles odiavam crente, eu falei, Jesus, vamos lá. E nós começamos a orar por Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando você ora para Deus salvar alguém, Deus vai te dar a oportunidade de você dar testemunho de crente. É isso que Ele vai fazer. Dar testemunho de salvo. Fazer o que ninguém mais faz. Porque só um cristão autêntico, aleluia, é que ama o inimigo. E é isso que salva. Só um cristão autêntico ora por aqueles que perseguem. Só, mas ninguém. Aleluia. E aquele homem era bravo, andava armado, dava tiro nos outros, endemoniado. Um dia eu cheguei 10 horas da noite, dia 23 de dezembro. Ele estava virando um traço de concreto sozinho. 10 horas da noite. Eu coloquei o meu carro na garagem, tirei a roupa, fui ajudar ele a virar um traço de concreto. Aleluia. Para ganhar dinheiro? Se fosse para ganhar dinheiro, eu não faria. Fosse o dinheiro que fosse. Não faria. Não faria. Quando ele foi levar um balde de concreto que voltou, eu já estava lá com a pá na mão. Ele se assustou comigo. Ele falou, vizinho, pelo amor de Deus, não precisa. Eu falei, não preciso, eu quero te ajudar. Eu ajudei a virar aquele traço, virei mais um traço de concreto. Na esposa dele, fez aniversário, mãe de santo. Nós demos um buquê de rosas vermelhas para ela. Eita, dinheiro bem gasto. Que dinheiro bem gasto. E um cartãozinho. Jesus te ama, nós amamos você também. E ela, quando recebeu aquele buquê, ela foi lá em casa, tocou a campainha. Sou eu, fulano. A Rosa foi atender. E ela estava com lágrimas nos olhos. Ela disse, vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem que eu sou macumbeira. Vocês ainda me mandam um buquê de flores. Aí a Rosa falou assim, mas não tem nada a ver. Nós te amamos assim mesmo. E ela abraçou a Rosa, beijou, agradeceu. Aleluia. Aleluia. Quando nós nos mudamos, parece 6 anos depois, não lembro. Eu bati no portão da casa deles. E o esposo veio me atender. Eu falei assim, seu fulano, eu vim aqui para me despedir. O caminhão de mudança estava parado. Eu vim me despedir, nós estamos indo embora. Ele levou um susto. Falou, vizinho, não acredito. Eu falei, estamos. Mas vou aqui para perto. Vou deixar o endereço, vocês podem nos visitar. Um homem desse tamanho, um armário. Ele era tão bravo que ele entrou na casa de um outro vizinho lá e deu um tapa na cara do vizinho, dentro do quarto do vizinho. Porque o vizinho mexeu com a esposa dele. Quando eu olhei para aquele homem, ele estava chorando. Ele estava chorando.
E ele falou assim: poxa vida, tomara que a pessoa que venha para ir para sua casa seja igual a vocês. Deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena. E algumas noites atrás eu sonhei que eu estava expulsando um demônio deles. Eles vão se salvar, eles não vão para o inferno, não. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Pergunto eu a você. O que é que você está fazendo com o que Deus te deu? Por que o teu marido não se converte? Que a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Eu oro por ele, pastor, não é suficiente. Revela Jesus para ele. Revela Jesus para ele. Sabe por que a gente não consegue? Sabe por que a gente não consegue viver a palavra? Porque nós estamos vazios de Deus. Vazios do Espírito Santo. E aí a gente acha impossível fazer o que está escrito aqui. Impossível. Esteja cheio do Espírito Santo, esteja cheio de Deus para ver se você não vai ter facilidade em cumprir o que está escrito aqui. Você vai ser impulsionado a cumprir. Vai ser fácil. Uma irmã, marido ímpio, um dia ele disse assim: olha, você vai para a igreja hoje? Ela disse: vou. Se você for para a igreja hoje, você vai dormir na rua, eu vou trancar a porta. Aí ela orou: Senhor, eu preciso ir na igreja, eu preciso congregar, o que é que eu faço? E ela sentiu paz no coração e ela foi para a igreja. O culto terminou, ela não ficou nem conversando com ninguém não, ela terminou, ela foi correndo para casa. Quando ela chegou e foi abrir a porta estava trancada. Ela chamou, bateu na luz apagada. Ela escolheu um canto no quintal e ficou ali, no relento, e orando, falando com Jesus. O dia amanheceu, 6, 7 horas da manhã, o marido abriu a porta. Ela escutou o barulho, ela levantou, se ajeitou. Bom dia, meu amor, vou fazer o teu café. Você vai querer que eu faça ovos? Ele... pode fazer. Você dormiu bem? Não dormi muito bem não, senti a tua falta aqui na cama. Ela preparou o café dele. E ela colocava a mesa todos os dias de manhã. Naquele dia a mesa ficou mais farta. Ele comeu, fez força para comer porque tinha alguma coisa na garganta dele. Ele foi trabalhar. Mais tarde, ele perguntou: você vai à igreja hoje? Ela disse assim: se você me permitir. Ele disse: não, eu não só vou te permitir, mas eu vou com você. Porque eu quero conhecer o Deus que fez isso na tua vida. Eu quero conhecer aquele que fez isso na tua vida, porque vai fazer na minha também. Isso não existe. Isso não existe. Existe? Não existe. Existem pessoas
poder do testemunho, testemunhar, não é falar. Veja bem, eu estou aqui falando, não está doendo nada. Estou sentindo dor nenhuma, graças a Deus. Mas testemunhar com a vida dói. Dói. Apanhar de um lado e mostrar o outro não é fácil. Mas Jesus falou: eu estou com vocês. Aleluia. Tem gente que acha que não, Jesus está comigo, ele vai me guardar. Não é só isso não. Ele está com você para te fazer viver uma vida cristã. Aleluia. Aleluia. Autêntica. Uma mulher lá na China, na Coreia do Norte, foi pega uma Bíblia, e lá é crime. Ela tinha se convertido. Minto, ela não foi pega uma Bíblia, foi pegar algumas páginas da Bíblia, porque é muito difícil a Bíblia lá. Prenderam ela e disseram: você é crente? Ela disse: eu sou. Então você vai ficar presa. E todos os dias, em determinado horário, os soldados iam lá pegar ela e levar para uma sala de tortura. Sabe o que eles faziam? Eles enfiavam agulhas debaixo das suas unhas, dos pés e das mãos. Eles diziam assim: nega Jesus que a gente vai soltar você. Diz que você não é crente. Blasfema de Jesus que a gente solta você agora. Ela dizia, chorando: eu não posso. E eles levavam ela de volta para a cela. E quando ela chegava na cela, ela ia orar. Sabe qual era a oração dela? Jesus, me tira daqui? Não. Ela disse assim: Jesus, eu preciso de força, Jesus, para não negar o teu nome. Jesus, me dá força para não negar o teu nome. Eu não posso negar o teu nome. Me dá força, Jesus. Glória a Deus, aleluia. No outro dia os soldados foram buscá-la. Você vai negar? Ela disse não. E aí agora eles começaram a arrancar a unha. E quando ela olha para o lado, quem ela vê? Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus falou para ela: aguenta firme, eu estou aqui com você. Aleluia. Vai falar assim. Aleluia. Essa luta que você diz aí que é difícil, não é nada. Aleluia. 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 A gente vem para os cultos, e principalmente no culto como esse, a gente vem buscar uma bênção. Aleluia. Tem um corinho que diz: eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Quem conhece? A gente vem buscar uma bênção, né? Sabe por que a gente faz culto de cura, de libertação, culto da vitória, quarta-feira da vitória, quinta-feira da vitória? Eu chamo de cultos tapa-buraco. Buraco da nossa vida cristã. Porque se a gente buscasse o reino de Deus e sua justiça, se nós vivêssemos uma vida cristã autêntica, não precisava de culto da vitória. Porque Jesus falou: olha, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas. Para que culto da vitória? Mas pô, acaba esse negócio de culto de vitória aí, é uma vitória, né? As bênçãos de Deus me perseguem e me alcançam. Eu estou na bênção. Para que culto de vitória, pastor? Você entende ou não? Amém. Glória a Deus.
Mas nós somos o tipo de crente que tem dificuldade de perdoar até as pessoas que a gente diz que ama. Tem dificuldade de perdoar o filho. Que crente é esse? Tem dificuldade de perdoar a filha? Imagina um traficante. Vai perdoar o traficante? Não perdoa o filho. Não perdoa o esposo ou a esposa. Como que vai perdoar o meliante? Por falar em perdoar, eu estava assistindo televisão lá, na TV local. Eu não sei se saiu no Jornal Nacional essa frase. Um jovem estava caminhando pela rua na cidade de Cascavel. 18 anos, universitário. Veio um meliante com uma faca e para roubar. Aí o jovem crente, ele, eu não sei, na filmagem dá para ver o que ele falou, mas tem um desentendimento ali e o ladrão dá uma facada nele. Ele sai correndo e o ladrão corre atrás e o golpeia com outras facadas e vai embora. O rapaz morre. Aparecem os pais do rapaz dando uma entrevista. Crente. Os dois. A mãe, é claro, abatida. Mas a mãe diz assim: esse rapaz tirou a vida de um rapaz que era de Deus. Esse é o segundo assalto que ele sofre. No primeiro, ele evangelizou o assaltante e o assaltante pediu para orar por ele. E agora esse rapaz tirou a vida do meu filho, um homem de Deus. Mas se ele estiver me ouvindo, eu queria que ele saiba que eu o perdoo. Você que é mãe, é fácil? Ei, eu perdoo. Eu estou orando para o meu Jesus salvar você. Para você não fazer isso com outras pessoas. Para você não ir para o inferno. E o pai falou a mesma coisa: eu perdoo você. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Aleluia. Aleluia. A gente não precisa de bênção. Não é disso que você precisa. Não é. Não é de dinheiro que você precisa. Você precisa mais de Jesus. Nós precisamos mais de Jesus. E se a gente tiver Jesus, a gente tem tudo. Aleluia. Amém. Amém, gente? Amém. Eu nem li aquilo que eu separei para ler. A hora já passou. Mas eu tenho um sonho. E eu oro por isso. Quando você ouve falar de avivamento por aí afora, as pessoas falam de mover dons espirituais. Eu aviva a tua igreja, sapateado, rodopio. Não é? Eu peço a Deus avivamento, mas é porque avivamento não é isso. Eu oro por avivamento nessa igreja, para que os crentes tenham facilidade em ser cristãos autênticos.
Eu tenho um sonho de que os crentes dessa igreja sejam reconhecidos em todos os aspectos, na maneira de andar, de vestir, de falar, de amar, de oferecer as suas vidas. Isso é avivamento. Porque o crente cuja vida é avivada, a casa dele vai se transformar numa igreja. Aleluia. Aleluia. Um crente avivado, cheio de Jesus, não tem medo do diabo. Ao contrário, o diabo tem medo dele. O que é que eu faço? O crente do século XXI está correndo, mas corre tanto que o tornozelo bate nas nádegas, de tanto que corre do diabo, porque não tem Jesus. A Bíblia diz assim: resiste ao diabo, ele vai fugir. Mas no mesmo texto diz assim: não dê lugar ao diabo. Quem dá lugar ao diabo não pode resistir ao diabo. Quem dá lugar não resiste. Claro que não resiste. Claro que não resiste. Quem mente dá lugar ao diabo. Quem não perdoa dá lugar ao diabo. Quem se ira dá lugar ao diabo. Ei, a escola dominical vai falar sobre isso. Vida cristã autêntica. Aleluia. Você tem coragem de dizer: Deus, se for preciso me repreenda. Tem coragem? Se for preciso o Senhor me açoita. Eu quero apanhar na tua mão, mas não quero sofrer na mão do diabo. Glória a Deus. Senhor, me convence todos os dias do meu pecado para que eu me arrependa. Me repreende, me corrige, me açoita. Só não deixa eu viver sem a tua presença. Aleluia. Tem coragem? Não, a nossa oração é a seguinte: tem misericórdia de mim, Senhor. Estou pisando na bola direto, Jesus, mas eu sei que tu me ama. Tem misericórdia de mim. Não quer mudar, quer continuar assim. Quem pede misericórdia não quer mudar, quer continuar daquela forma. Senhor, eu errei. Se for preciso, me pune. Mas olha só, me ajuda, porque eu vou me esforçar, eu vou mudar, não vou fazer mais isso não. Eu não vou fazer mais isso, eu preciso de ajuda. Uma vez, há muito tempo atrás, eu falei assim: Senhor, ou o Senhor me ajuda, ou então tira a minha vida. Você tem coragem? Hã? Eu não quero ir para o inferno. Eu acho que você também não. Era um convertido, tinha 6 meses de crente mais ou menos. Eu falava muitos palavrões. E era automático, saía assim, ó. Automático. Todas as vezes que eu falava, o Espírito Santo me convencia: você errou. Eu dizia: Senhor, eu já falei. E eu me arrependia, mas eu falava de novo. Era automático, estava aqui.
Um dia eu falei, Senhor, o Senhor sabe, eu já tentei, mas eu não consegui. Se o Senhor não fizer alguma coisa, sabe a pessoa que é viciada em droga, que está preso, que tenta e não consegue mudar? Eu falei, Senhor, o Senhor sabe, eu já tentei de todas as formas, já jejuei não sei quantas vezes, eu já orei, Senhor, eu oro direto, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já falei, eu sou crente, eu não posso. Então, olha, Deus, ou o Senhor me ajuda. Ó, eu falei ajudar, que o Espírito Santo trabalha junto com você. Você tem a tua parte. Tem gente que fica esperando. Vou acordar ruim, vou dormir ruim, vou acordar bom. Vou dormir cabrito, vou acordar ovelha. Não é assim não. Não é assim não. Ajuda. Ele sempre ajuda. Ou então, tira a minha vida, mas me leva para o céu. Eu tinha 20 e poucos anos, recém-casado. Mas eu me converti para ir para o céu. Eu não me converti para brincar. Foi sério. Com lágrimas nos olhos. Eu queria morrer? Não. Mas também não queria viver daquela forma. É isso que falta nos crentes. Quando Deus quiser, Ele me muda. Vai viver assim até ir para o inferno. Quando Deus quiser, Ele faz a obra. Não é assim que a gente pensa? Deus sabe da minha fraqueza, sabe? Ele sabe também que se você quiser, você pode mudar. Mas você não quer o suficiente. Sabe o que aconteceu? Um milagre. Mas eu acordei cabrito? Eu dormi cabrito, acordei ovelha? Não. Não. Eu trabalhando, na época eu era policial. Conversando com um amigo todas as vezes que um palavrão, uma palavra obscena se formava na minha mente. Milésimos de segundo. Não adianta que... Eu acho que nem neurocientista consegue explicar isso. A palavra quando se formava na minha mente, antes que eu pronunciasse, eu ouvi uma voz dentro de mim falar assim: não. Sabe a mãe quando o filho vai fazer uma travessura e a mãe diz assim: não. Era essa voz que eu ouvi dentro de mim. Não era no ouvido não, era aqui dentro. Aí eu... E aí, rapaz, quer dizer o quê? Não, nada não. Outra palavra se formava: não. E foi assim durante algum tempo, não sei quanto. Até que chegou um momento que as palavras não se formavam mais na minha mente. Eu fui liberto! Oh, glória. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Deus está querendo saber o tamanho da necessidade que você tem de mudar. Senhor, me ajuda a mudar. Eu disse assim: olha, vocês me chamam de Senhor. Vocês dizem Senhor, Senhor, mas o coração de vocês está longe de mim. Ele quer saber qual a intensidade do teu desejo de mudar. Quantos por cento? 100%? Não vai mudar. 10%? Não vai mudar. 50%? Não vai mudar. Pastor, é 100%. Ou Deus me muda, ou então tira a minha vida e me leva para o céu. Que não. Eu não posso escandalizar. Ei, você não pode escandalizar o nome santo do Senhor. Dizer que é crente e andar como ímpio. Você não pode, você não tem esse direito. Eu abraço aquela face.
Pastor, mas Deus tem me amado assim mesmo. Tem. Ele é misericordioso e Ele vai te dar oportunidade até o tempo. Ele vai te usando de misericórdia com você. Você sabe que às vezes a misericórdia de Deus para a gente vê como uma coisa boa, e mas a gente interpreta de uma forma errada. A gente acha que Deus não está punindo a gente, e as portas ainda estão se abrindo, então está tudo bem. É misericórdia. É Deus dizendo para você assim: olha, a coisa está feia do teu lado, mas eu estou te dando tempo, estou soltando a corda. Eu sei que você não veio aqui para ouvir isso, e eu também não vim aqui para falar isso. Mas eu sou pastor. Eu não sou um pastor falso, não, sou verdadeiro. Se eu fosse um pastor falso, eu estava aqui agora. Eu tinha passado esse tempo todo dia tentando convencer vocês, botar a mão no bolso e dar dinheiro. Eu já estava com a máquina de cartão de crédito aqui dizendo: você não tem dinheiro, não? Passa o cartão. Você não tem fé, não? Passa o cartão. Sou pastor falso. Eu não estou aqui porque ganho dinheiro. Quero que você entre juntinho comigo lá. Aleluia. Quero que quando a trombeta chamar, eu olhe para o meu lado assim e veja você vestido de branco. Glória a Deus. É isso que eu quero. Do menor até o maior. Do mais novo até o mais idoso. Aleluia. Quero apresentar o Senhor Jesus. Ele aí, Senhor, as ovelhas que o Senhor me confiou. Aí Jesus vai pegar essas ovelhas. Ele é o sumo pastor. E vai apresentar o Pai. Pai, os filhos que o Senhor me deu. Você está entendendo isso? Aleluia. Aleluia. Põe um propósito de vida no seu coração. Faça uma relação de tudo que não presta que você ainda faz ou fala. Se uma folha só não der, usa duas. Espírito Santo, me faz lembrar, Senhor. Eu sei que eu estou no automático, eu já falo no automático, e tem coisa que eu falo, Jesus, que eu nem sei se está errado. Tem coisa que já está tão enraizado que a pessoa nem sabe. Ela ouve a palavra, alguém fala, mas não adianta. Tem nome de que vive mais para amor. Espírito Santo, eu quero que o Senhor me revele agora. Tudo que não presta que eu faço ou falo, fala para mim agora. Vai ter coisa que o Espírito Santo vai te mostrar, vai te dizer, que você vai querer discutir com ele. Espírito Santo, isso aí não é possível. Todo mundo faz isso. Mas o Espírito Santo, os crentes fazem isso. O Senhor não chama a atenção deles, não? A pastora fulana faz isso? Na outra igreja, aqui não, as pastoras aqui são uma vez. Pastor fulano faz isso. O Espírito Santo, mas está errado. Anota aí. Anota aí. Aí você medita bem naquilo. Tem coisa que você vai conseguir mudar por você mesmo. Tem coisa tão besta que a gente faz. Olha, e que ofende a Deus. Você não precisa nem de ajuda para mudar. Você faz sozinho. Isso aqui não, isso aqui é pouca vergonha minha mesmo, é pouca vergonha. Agora, Senhor, aí, isso aqui eu não vou conseguir não.
apresenta para Ele. Se você estiver disposto a uma mudança. Senhor, eu sei, se eu continuar fazendo assim, eu vou para o inferno. Gálatas capítulo 5 diz: quem pratica estas coisas não entrará no reino do céu. Eu sei que eu não vou. Então me ajuda. Ou o Senhor me perdoa agora, me mata, me leva para o céu, ou então o Senhor me ajuda a mudar. E se você vier falar comigo, o pastor está aqui minha lista. Me ajuda a orar? Ajudo. Vou te abraçar e falar: Senhor. Ou o Senhor ajuda ela agora, ou então mata ela. Eu oro. Eu já orei. Eu já orei assim. É melhor você morrer hoje e ir para o céu do que morrer daqui a 50 anos e ir para o inferno. Você não acha não? Eu acho. Então, se você tiver dificuldade, eu te ajudo. Vem, traz a tua lista, eu vou te abraçar. A Bíblia diz assim: Deus, o nosso Deus é aquele que dá a vida e tira a vida, aquele que mata e aquele que deixa viver. Senhor, se o Senhor não estiver disposto a ajudar, ou então se essa tua filha, teu filho não estiver disposto a mudar, eu te peço, perdoa os pecados dele, perdoa os pecados dela e mata ela, Senhor. Vamos ficar de pé. É sério.